Beleza, vamos nessa. Como animes e games infantilizam os homens atuais? Uma aula. Tá bom. Ah, vejamos o que ela tem pra dizer. Eu já fiz react dos bagulho que ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. De uns vídeos dela que ela fez antigamente. Já sei o histórico dela também. Não sei se tem as maiores propriedades, mas beleza. Bora lá. Chegou a hora de alguém te Aliás, eu comprei um fone novo aqui pra eu conseguir escutar. Quem é essa guria? Grabita Off, tá? Guria aí. explicar porque se você é otaku ou se Ah, você é um gamerzinho, você na verdade é um cara infantilizado. hum. Eu tô aqui pra jogar essa verdade pra você. Você faz o que você quiser com ela. Tá, Tipo, tá. ignorar completamente porque é uma grande baboseira. Gente, eu escuto há muito tempo esse lance de que homens que usam camiseta de anime, homens que são muito fãs de anime, homens que passam seu tempo livre Não, jogando. é um bagulho que não é nem moderação, tipo assim. É tempo e lugar. Assim, você vai ter que. Uma hora você vai acabar compartilhando o gosto, você vai descobrir o gosto das pessoas que vê, né? Uma coisa mais São genérica homens possível. infantilizados. Tá, o Carecas mandou alguma coisa Entre aqui no nós React. mulheres existe até o conselho, não se envolva com um cara que se encaixe nessas duas categorias. Sabe por quê? Porque Hum, ele não leva nada a sério. Porque ele vai gastar dinheiro pra caramba com o PC dele. Porque é. ele não vai ter senso de moda, de estilo. Ele só vai ficar lá vendo os desenhinhos dele. Hoje, através Hã? desta aula, não é somente uma conversa, isso daqui é uma aula. Bem-vindo à Universidade de Gabritiana. A gente vai tentar chegar no Certo. ponto em que esse pensamento nasceu. Porque um homem que gosta de anime ou um homem que gosta de jogar seria um homem infantil. E vocês vão entender que o buraco é mais embaixo. Aí embaixo de você, você tá sentado em cima dele. Provavelmente o meu primeiro Hã? questionamento pra você que tá vendo esse vídeo é o seguinte: gostar de coisas infantis igual Tem que definir também o ser que é infantil, mano. Infantil é designado pra crianças, infantil é aquilo que você não gosta, que também não dá, né? Porra, aí é foda. O que seria infantil? Infantil é desenho? Pô, tem um Adult Swim, não é? Ah, não, é bagulho, desenho, animação, que não sei o quê. Tá, beleza. Videogame. Ah, videogame é coisa que criança joga. Criança vai lá e se diverte desde criança. Criança desde criança e continua desde adulto, então é coisa de criança. É superficial, né? Ainda mais os jogos de hoje em dia. infantil? E minha letra só fica melhor. Só fica melhor. Gabrita, você fez medicina? Eu não sabia. Não, amor, eu aprendi isso daqui sem faculdade mesmo. Meu primeiro questionamento é esse, gente. Será que gostar de coisas ditas como infantis já te tornaria infantil? Por quê? É Eu um, não é tô. um pensamento circular. Se você pega uma premissa, aí você coloca a premissa que conecta na síntese. E a síntese que faz a, a conexão com a. Não, você tem uma teoria. Aí depois você faz a análise. Aí você cria a síntese. Aí você tecnicamente teria é teoria ou ideia? Eu acho que a ideia é análise, depois síntese, aí você teria uma teoria. Mas isso seria um pensamento circular, por causa que todos eles dão a mesma coisa, que é ser infantil. É um pensamento circular, porra. Quando ela começou a definir um rótulo pra provar o argumento, já tá errado. Exatamente isso, pensamento circular. Ou seja, a pergunta já vai dar na resposta. Tô falando Ou que também pode ser uma pergunta capciosa, que é anime tipo, uma pergunta que te induz ao erro. e game seja infantil. Entretanto, se fosse. E daí? E se fosse gostar de uma coisa feita para uma outra faixa etária, Isso para aí é o às quê? vezes Exatamente uma isso. pessoa em desenvolvimento, não um adulto, te tornaria automaticamente infantil? Ou será que adultos, eles gostam de manter pequenos fragmentos de uma época Não, gostam de ter entretenimento, pô. Entretenimento por entretenimento. Não pode, não? que eles eram Não mais pode. felizes?
pode menos fazer um bagulho com o tempo responsáveis livre. por si mesmos. Eles gostam de manter fragmentos nostálgicos pra se lembrar do que eles cresceram consumindo. Eu cresci consumindo ursinhos carinhosos. E aí eu vou lá e eu acho uma camiseta muito charmosa de ursinhos carinhosos na Não, Shein. mas isso aí. Mas as pessoas não vão pensar nisso porque assim nem vai reconhecer. Vai achar que é coisa daquelas que nem véia faz lá. É. Faz que tricô, faz. Pano de mesa. Com os, com os bagulhozinhos no pano. Os logozinhos dos ursinhos no pano. Ou tipo, vai pensar, ah não, coisa de velho. É. Camisinha com. Camisinha. Uma camiseta com o desenho de velho. E Desenho tudo velho. bem, agora eu tenho 27 anos, eu não assisto mais Ursinhos Carinhosos, né? Só que será que se eu compro essa camiseta e eu saio pra ir no mercado com ela, Aliás, eu quem estou lembra dessa sendo uma porra? pessoa infantil? Ou nós estamos falando de fragmentos nostálgicos que adultos têm o direito de manter na sua vida? Você talvez tenha direito de gastar todo o seu 13º em um action figure do Gohan. Não, você não deveria Por fazer quê? isso, porra. Porque você tá Não faça pagando isso, e é o porra. seu gosto. Por isso que é Parcela interessante em pensar o 3.000 vezes, seguinte: mas não faça isso. coisas Apesar de você estar sendo remetem a endividado. memórias. Coisas remetem a gosto. Coisas remetem a objetos. Não são coisas tão sérias, tão importantes. Agora, quando você acusa alguém de ser infantil, você está falando de imaturidade, de um certo atraso. Afinal, ela deveria ser mais madura do que ela é. A gente pode até falar de irresponsabilidade. Não vai caber. Disso daqui pra isso daqui é um pulo muito grande e é um pulo muito injusto. Então, gostar de coisas infantis e ter essas coisas infantis lógico. perto de você não te transforma automaticamente em uma pessoa infantil. Ser infantil é ser imaturo. Ser infantil é não ter chegado em um ponto que a sociedade esperava que você chegava na sua percepção de Chegasse. mundo, na forma como você lida com as situações. Infantil é o adulto que, sei lá, quando ele é contrariado, ele senta e chora. Ao invés de se O pior, explicar, se sente ofendido. Palavras dos outros. Por favor, melhore. ao invés de tentar entender o que aconteceu. Infantil é aquela pessoa que usa outras pessoas pra conseguir o que ela quer e depois descarta. Infantil é não conseguir entender uma crítica como algo construtivo e não suportar ser criticado. E aí você Concordo com ela. Não é porque eu tenho um travesseiro de braça com fronha da Jenny Pilada que eu me faço estranho. Não, tal nada a qual ver uma isso aí, mano. criança Não, que nada a ver. não teve o presente que queria, não conseguiu Pera aí, você realmente tem comprar um o da Makura sorvete com no da Jenny? shopping Da Kimakura ou da Kumakura? Sei lá, qual que é o nome dessa com a porra aí. mãe. Então, manter Eu travessei objetos com as nostálgicos não é sinônimo de ser infantil. Ser infantil é outra coisa. Agora que você já entendeu que você pode ter os seus itens nostálgicos aí Kimakura, sem pô. ser julgado, acho que dei um belo de um argumento, a gente precisa falar sobre o fenômeno geracional que envolve o ataque aos hobbies. Porque eu vejo jogar e Quem não tem consumir hobby não tem o que fazer. E quem não tem o que fazer fala bosta. Da Kimakura. anime como hobby. Um hobby que às vezes ele tá mais inclinado ao Ou homem, seja, alguém que vai encher o saco dos outros. mas Exatamente. que ele é um hobby. Ele pode ser feito por uma mulher também. E a gente coloca como uma atividade que você passa o seu tempo, o seu ócio. Por que hobbies incomodam tanta gente? Um hobby incomoda muita gente, 2 hobbies incomodam muito mais. Isso daqui não é exclusivo do homem. Eu sei que alguns caras acham que isso daqui tem muito a ver com homem. E como a sociedade Até porque tem, por causa que a maioria do entretenimento é 80-20. 80% homem e 20% mulher. Na maioria das vezes. Quase 80%. Exatamente, quase 80% das vezes. É esse caso. E quando é um conteúdo focado pra mulher, é 80% mulher. 90%, vai. 90% mulher e 10% homem. Ainda é pior. Humor que é 2. mandado o que o homem faz. Como a mulher tá sempre insatisfeita com o que o homem faz. Ai, porque se eu tô usando droga, não pode. Mas se eu tô trancada em casa jogando, também não pode. E se eu vou pro futebol com a galera, não pode. E aí, se eu vou plantar um chuchu, também não pode. O que querem de mim? Mas isso daqui, Quer te meus encher o amigos, saco, não é só porra. com vocês. Isso daqui é O que quer fazer? geracional, tá bom? Nós da geração Z, foi meio nós, o povo soviético. Mas Afaste-se. nós aí, não vou nem colocar só a geração Z. Vou chutar que se você tem menos de 35 anos, você sabe bem Geração como Z. nada que você faz fora do trabalho parece
que é útil o suficiente. Você já deve ter passado por essa sensação. Ah, é, de novo aquela palhaçada lá. Ah, sim, como que você tira dinheiro desse bagulho que você faz aí? É o que eu faço no tempo livre. Ah, então você fica perdendo tempo. É, eu fico perdendo tempo, filha da puta. Quando você Caralho. era um pouco mais jovem e você ligava mais pro que os outros pensavam. Parece que pros nossos pais, pros nossos avós, pros nossos tios mais velhos, os nossos hobbies são estúpidos. Eles são estúpidos. Então, não parece que a gente tem o direito de ter um hobby sem ser chamado de infantilizado. E aqui eu tô Cara, falando te que não enchendo é a só porra com do homens, saco. sabe por quê? Mulheres estão encarando isso. E você já deve ter ouvido falar em como é ridículo mulher colecionando Labubu. E como é ridículo Nunca mulher vi isso na vida real, mano. Nunca vi. Ainda bem. adulta pintando Bobbie Goods. Mesma vibe, meus amigos. É a mesma vibe Caralho, de doido, quem Bobbie implica Goods. com o jogo É. e com anime. Só que Pensei direcionado que você só existe se tem dinheiro. E se você tem dinheiro, ninguém liga pra. Se você não tem. É, se você tem dinheiro, ninguém liga pra o que você é. Bem isso, mano. para a mulher, como se a mulher ela tivesse que estar 100% ligada às responsabilidades da vida adulta e ela não pudesse sentar e colorir um livro 35 minutos de uma sexta-feira porque ela está sendo infantil. Então nós temos muita pressão em cima do que nós fazemos fora do horário de trabalho e o quanto que isso é Eu útil encontrei ou Bobbie não. Goods numa loja de Ainda roupa. mais nessa Nunca achei geração essas bombas, mano. Nenhuma delas. Nossa, ainda bem. em que Nunca. cá entre nós aqui, é quase um segredo, tá? Eu quero ter uma vida saudável, você também quer, imagino. Mas é um saco essa galera vigilante da vida saudável, do desempenho e da performance. Porque eles acham que todo mundo quer correr meia maratona. Eles acham que todo mundo quer praticar 25 esportes no tempo livre. Não. Eles acham que todo mundo tá muito preocupado em tomar Irmão, sol quem você e quer? ajustar o Esse ciclo random circadiano. Às Quem é esse vezes random? eu só quero jogar a madrugada inteira com os meus amigos. Até eu pensar em comprar uma fralda porque eu não quero levantar da cadeira. Meu pai acredita que eu não vou me tornar um homem enquanto eu não pago que seja. Tem uma mulher, uma cambada de filho, um carro velho e cheio de dívidas e problemas. É um cope. É um cope do. É um cope da vida adulta achar que isso aí traz alguma coisa. Infelizmente, mesmo se trouxesse, não adianta, não, a gente não tem como conseguir mais. Por causa que sabe como que é, economia e sociedade atual. Problemas socioeconômicos, droga, finalmente pode ser usado de uma forma correta. Exatamente, problemas socioeconômicos me impedem de ter esse tipo de. É foda, mano. Sabe por quê? Porque a partida está Foda. boa. E é o meu direito. Não é o meu, porque eu não jogo, mas é o direito de vocês que jogam. Então aqui a gente também tem um pouco da cultura da performance. Eu não vou mentir, não. A gente se sente um pouco pressionada a estar performando. Como assim você não vai pra Perfumando o academia quê, mano? Perfumando você o quê? trabalha? Não, eu trabalho pra caramba, né? Tô numa fase meio difícil da minha vida. E no meu tempo livre, eu prefiro descansar e tal. E você descansa como? Na frente de telas? Você descansa jogando? Você descansa pintando um livro de criança? As pessoas querem sempre dizer para nós, jovens do povo soviético, geração Z, como a gente deveria estar gastando nosso tempo livre. Então, da parte do homem, tem essa questão do anime, do jogo. E da parte da mulher, tem a questão do, você está se infantilizando? Pra que ficar comprando esses objetos idiotas? Ou por que ficar colorindo um livro, isso é coisa de criança, você já é uma mulher formada, etc. Também eu não vou fingir que não existem mulheres que julgam homens pelos gostos deles. E aqui a gente já tá falando de uma coisa mais ligada à atração. E o cara que tem tal hobby, que faz tal coisa no tempo livre dele, ele é mais atraente do que fulano. Eu até já acabei de citar pra vocês o vídeo em que eu falo sobre isso, e eu falo sobre isso através de uma pesquisa. Não Procure vi. o vídeo aí no canal, você vai encontrar. É um vídeo legalzinho. Então, sim, as mulheres têm algumas percepções específicas sobre o que é um hobby mais legal pra um homem. Os campeões aqui, se você viu o vídeo, você sabe que era cozinhar, línguas e leitura, se eu não me engano. Sim, existe esse julgamento, mas aí eu lhe devolvo a seguinte questão. Se Será que é uma mulher verdade? ela acha que certas atividades te infantilizam ou são inadequadas, ela deveria primeiramente exercitar um ponto crítico, uma autocrítica, que é: será que você, princesa, linda, diva, arrasou, mana, será que você não tem coisas que um homem olharia e falaria que é infantilizado, mas que ele releva? Afinal, às vezes você pode ser uma pessoa Até maravilhosa porque tem muita coisa que relevar hoje em dia. Muita coisa. por trás desse pequeno detalhe. O cara com camiseta de anime é um perdedor, né? Mó otaku, estranho. Mas e esses seus pijama aí da moranguinho? É tão diferente assim? E quando você chama sua irmã pra assistir A Barbie? questão é que eu diria que o homem não enche o saco por causa disso, por causa que ele não se porta, realmente. Sendo sincero, eu não me importaria, pelo menos. Claro, desde que não atrapalhasse em alguma coisa. Eu tô vendo o seu carrinho da Shein cheio de maquiagem de crepúsculo. Ou o anime do moleque, tá falando do anime do moleque, mas e esses livros aí? Você lê livro de elfo? Você lê livro de elfo?
Não, mas aí já é um problema. Esse sim já é bem problemático. Consegue entender, então, que algumas mulheres elas julgam, mas Meio elas com problemático. toda certeza têm os traços infantis delas. E aí, existem as opções. Ou você pode esperar a pessoa cair na realidade e perceber, né, que ela talvez não possa julgar tanto assim. Ou, meu amigo, let it go. Como os Beatles já disseram, let it go. Não, não foram os Beatles, porra, foi a Elsa. Let it go. Aí você não precisa também iluminar o caminho de ninguém, ela vai se encontrar. Mas tenha em mente que nós, mulheres, também temos os nossos traços, os nossos pequenos hobbies, que seriam chamados de infantis. Só que isso nem sempre impede a gente de ser crítica sobre o homem. Mas aí é uma falta de sensatez da mulher que executa esse tipo de julgamento, tá? E não são todas. Eu acredito que você vai encontrar mulheres aí que elas acham fofinho os seus traços mais nostálgicos, até os seus hobbies que você acha que não são atraentes, porque ela também tem os dela. Ela também assiste aquela série que é ruim, que provavelmente foi escrita pra uma menina de 13 anos já achar incrível. Ela não vai resistir, vai comprar um pijaminha da Barbie. Ela talvez ainda pague pau pra Xuxa. Ou eu tô entregando aqui de bandeja pra vocês, Xuxa? atravessando as linhas inimigas. Vejam os livros que algumas Opa, mulheres... salve, ex-Next Shoes. Tudo certo? E aí, Next, como vai? Boa noite. Eles leem. Não são livros assim, nossa, o ápice da maturidade. Não, e tá tudo bem. Mas nem todas percebem que elas estão julgando no cara algo que ele poderia julgar de volta. Mas vamos lá. Aqui, ó, caneta vermelha. De muita atenção. Eu tenho um papo reto aqui, um conselho de amiga. Que amiga sincera, tá? Não vou ser aquela amiga que vai passar a mão na sua cabeça, lá ele. Existem alguns pontos de atenção se você se enxerga nesse estereótipo do otaku trancado dentro de casa jogando de madrugada. O primeiro ponto é o seguinte: restrição cultural. Gente, eu... Irmão, não quero saber de futebol. Eu acho que é esse ponto que ela quer tocar, eu acho. E não deixando ela falar, mas, tipo, acho que ela vai tocar nesse ponto de você é muito fechado nos seus próprios gostos e não sabe do gosto dos outros bagulho. Cara, é exatamente por causa disso que eu gosto dos meus bagulho. As pessoas deveriam focar nos bagulho que elas gostam também. Aí, quando eu encontrar as pessoas que gostam da mesma coisa, ia ser um bagulho mais especial ainda. Mas não, vai ficar enchendo a porra do saco por causa disso, mano. É isso aí, o vídeo da Gabriela. Não sou dos animes, mas eu assisti Attack on Titan. Então você já entende o que isso significa, você já entende que eu passei por uma experiência sobrenatural, metafísica. E eu fiquei tão viciada, eu não conseguia parar. Eu via 4 ou 5 horas, eu não conseguia parar de falar sobre isso, foi muito, muito... Lá, faço ideia de como que é futebol, como que é carro, como que é moto, esses bagulho aí. Tenso. Então eu entendo o apego que algumas pessoas têm. Eu não consigo imaginar se eu tivesse pego mais Pra 5, ficar 6 focado em animes, bagulho sabe? Eu tô só. até com medo do próximo que eu vou ver. Porque eu tô com medo de viciar. É um negócio muito legal. O desenvolvimento dos personagens, dos arcos, das histórias. E aí você começa a descobrir o mundo dos animes, que são mais sérios, mais adultos. Só que também tem aquele que é engraçadinho. Tem gêneros, gente. Eu não sabia disso. Tem subgêneros. Aí se você começa a consumir o anime, às vezes você vai atrás do mangá que inspirou. Se tem um mangá que inspirou. Aí começa um ciclo todo. E eu entendo que alguns caras fiquem presos nisso, porque é incrível. É um universo à parte. É muito, muito, muito legal. Eu compararia isso, inclusive, com os diversos subgêneros de romance que tem pra mulher. Porque você acha que é só um romance chato? Tem um romance que é hot, que é só putaria, tem um romance fantasioso, aí tem um romance de guerra, tem um romance histórico. Gente do Eu céu! mesmo Tem assisto anime de romance. Mas aí tem uma diferença clara de como que é desenvolvida a narrativa dos bagulho. vários subgêneros. Eu entendo a paixão. Mas, assim como a mocinha que só lê livros de romance, só assiste filmes de romance, por mais gêneros que existam, por mais Esse bagulho nichos que parece um existam quê, ali mano? dentro, você não concorda que ela seria um pouquinho limitada? Que às vezes você vai querer ver aquele filme de terror e ela não vai querer, ou ela não vai entender porque, né? Ela só gosta de um tipo de coisa. Então, um aviso que eu deixaria aqui pra você é: animes são muito legais, mangás são muito legais, mas cuidado. Às vezes, o que incomoda, o que traz essa impressão de que o cara ele é infantilizado, é porque assim como uma criança que ainda não tem um repertório cultural amplo, ela assiste sempre o mesmo Senso desenho. crítico. Entendo. Vocês já Ela tá certa, eu larguei a série e filme pra ver anime e ler mangá. tiveram um irmão mais novo, vocês sabem o que eu tô falando. Quem não teve, observe as crianças. Cara, da literalmente, eu não assisto mais vídeo no YouTube, tirando aqui nas lives. Não assisto filme, série. A última série que eu tô assistindo aqui é o Invencível. Mas só por causa que tá lançando agora a temporada nova. Mas eu não tô pegando outras coisas pra assistir. Eu só tô assistindo anime. Literalmente só tô assistindo anime. família. A criança, ela passa por uma época de hiperfoco numa coisa só, porque é como se ela não tivesse muito repertório. Então, quando ela encontra uma coisa que ela gosta, ela se prende nessa coisa. A minha irmã teve isso com Shrek. Eu assisti Shrek 1 e 2, eu acho que umas 16 vezes. Depois ela teve isso com Garfield, eu assisti mais 10 vezes com a querida. Só que alguns adultos Ok. passam por isso, então alguns adultos, eles só consomem da mesma coisa. Meu ponto de atenção aqui pra você é esse. Se você perceber que você só consome animes, que você só fala sobre isso, que você só tem conhecimento pra isso, que você só tem roupas desse tema, Sim, que você sim, só entendo. perfume Não, normal. isso faz sentido, Mas faz será que não tá sentido. na hora de você diversificar um pouco Entendo, suas fontes entendo. culturais? Tentar ver um filme diferentão, tentar ler um livro que não seja uma história em quadrinhos,
não sei, diversificar um pouquinho, você vai se tornar mais interessante, você talvez vai descobrir inspirações. Attack on Titan, por exemplo, tem muitas inspirações históricas. Se você gosta do plot de Attack on Titan, principalmente ali da última temporada, mas se você gosta, você provavelmente seria um cara que adoraria estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial tem vários grandes É dramas. engraçado o Isayama, ele toca em alguns pontos, mas ele não vai lá e desenvolve o bagulho suficiente pra as pessoas não ficarem enchendo o saco dele. Hum. Ok. De guerra. Aquele bebê de vermelho é uma grande referência à lista de Schindler. Tá vendo? Ó, mas como que eu sei disso? Porque antes de ver uma coisa, eu vi outra. E aí as coisas vão se conectando e você cria redes de conexão cultural que é muito legal. Passa a impressão de que você é muito inteligente. Na real, você só passa tempo demais assistindo coisas, igual eu. E o outro ponto de atenção do cara gamer barra otaku, atividades. É um problema sério quando você é muito apegado a coisas que são dentro de casa. Jogar é algo que você vai fazer preferencialmente no seu PC, ou no seu notebook, ou no seu celular, sim, depende do fica tipo muito de estrutura que fechado você também, tem, sim. e que você vai preferir sempre fazer em casa, no seu quarto, com algum tipo de conforto. Assistir animes também. Você pode estar lá no metrô, voltando do trabalho, já aproveitar pra ver um episódio, mas é real que você gostaria de assistir em casa, né? De banho tomado, relaxado, podendo ouvir, prestar atenção. Essas atividades, elas vão te restringir a ter uma vida social. E aí você acaba, às vezes, ficando muito trancado em si mesmo, e nessas atividades, de uma forma até que cíclica, eu diria que se você, às vezes, é um cara muito reservado, muito antissocial, você passa de uma coisa pra outra. Então assiste 3 episódios de anime, dá uma cochilada aleatória, vai jogar. Joga 5, 6 horas, dorme. Amanhã, mesma coisa, aí vai. Isso daqui vai prejudicar a sua saúde. Porque dificilmente você vai querer sair de casa pra fazer algum tipo de exercício. Isso daqui Eu nem prestei atenção no que ela falou. vai Pelo amor de prejudicar a sua Deus, saúde cara. mental. Você vai ficar muito isolado. Ó as Você pedradas, ó vai as ter uma pedradas, sensação mano. de que Calma. está vendo e fazendo Calma. muita coisa, mas no fim do dia você não tá. Porque o nosso cérebro e a nossa existência, como ela foi feita pra ser vivida, a gente não conta tanto essas coisas virtuais, entende? Quase como uma grandíssima distração, mas não como a construção de uma coisa. Porque amanhã você vai ter que construir de novo. É diferente de um pedreiro construindo uma casa, entende? Ele deita a cabeça no travesseiro e ele sabe o que ele fez. Hoje eu ergui o muro. Hoje eu fiz a argamassa. Hoje eu terminei a parte hidráulica. Enquanto essas atividades, Pai, elas essa parede. O pedreiro sabia muito bem como fazer essa parede aqui. Aí o cara fica alisando a porra da parede. Nossa, esse vídeo é muito bom. te cansam, Rapaz. elas te estimulam muito, mas você não tem um senso de construção. É foda isso. E é aqui que os nossos amigos da performance, eles estão certos. Vamos lá. Querendo ou não, se você pega pra correr 5 km todo dia, Cara, no final fala de um mês demais. você Se construiu fosse uma você coisa. fazendo No final de um vídeo, mês já você tinha consegue acabado meia progredir. hora atrás. Agora, nem sempre, depois de ter visto uma temporada inteira, Ah, mano. É que eu sou meio. Eu sou meio. Como que é? Como que é? Eu sou meio. Cara, eu até esqueci a porra do termo, mano. Eu falo demais também, mas eu, tipo, eu vou lá e me estendo no assunto e tento ao máximo estender ele fazendo correlações com o que eu falei anteriormente. Por causa disso que fica, às vezes, cíclico. Porém, eu ainda continuo o assunto. Entende? Eu esqueci qual que era o termo. Prolixo, isso, prolixo. Às vezes eu sou muito prolixo. Nos meus primeiros vídeos era evidente. Tô começando a diminuir isso, tá começando a ficar mais didático, assim, né? Ficando mais redondinho. Mas eu tenho que melhorar ainda. Mas na moral. impulsividade em um fim de semana do seu anime favorito, isso não Você gera explica nada, isso um não produz básico, nada vai pra ficar você. batendo. Nem todo hobby tem que ter produção, gente, mas cuidado com as atividades que elas só distraem, elas só isolam e elas não produzem nada. Porque viver só delas vai te deixar doente, nos dois sentidos, tá? Da cabeça, do emocional e também fisicamente. Porque você vai entrar no sedentarismo, não tem como fugir. Se você gosta do YouTube artesanal, onde a gente não fica aqui colocando um monte de Afaste-se! Tem propaganda aqui. Não, entendo. Faz até sentido. Faz até sentido. Vai jogar videogame até hoje e ele tem 54 anos. Comprei um PS5 por causa dele. Ele nunca teve videogame e sempre jogava nos amigos. Hoje em dia é assim que ele termina, vai fazer as pessoas até ele passa muitas horas jogando. Enquanto eu estudo trabalho. Depois é que eu faço minhas compartilhas os momentos. Da hora. Tem infantil, qualquer coisa que o homem faz que não seja voltada pra impressionar a mulher. Infelizmente não dá pra dizer hoje em dia, não dá pra soltar as pedradas, as verdades hoje em dia. É pra aprender a fazer clickbait com a nerd. Clickbait foi tão bom que eu até caí nele. Não, eu já esperava isso. Eu já vi os vídeos antes dela. Faz sentido tudo que ela falou aqui. Interessante também. Mas porra, 19 minutos é foda. 19 minutos é foda.